A Universidade de Aveiro tem um novo espaço, criado com e para a sociedade. Um espaço para a discussão da atualidade e debate de novas ideias. Um espaço para a partilha de conhecimento e de experiências. Um espaço com lugar reservado para si, para todos. Bem-vindo ao Educação à Escuta. Bem-vindos a um novo episódio do Educação à Escuta, uma iniciativa de comunicação, ciência e educação desenvolvida pela Universidade de Aveiro e a Bertrand Editora. O meu nome é Margarida Pinheiro e sou investigadora do CIDTFF, Centro de Investigação em Didática e Tecnologia na Formação de Formadores, na Universidade de Aveiro. O tema que iremos abordar hoje é Conhecer para Educar, o valor da dieta mediterrânica. Recebemos hoje, na Educação à Escuta, a Helena Real, que é nutricionista e secretária-geral da Associação Portuguesa de Nutrição e é um dos nomes mais destacados no panorama nacional na promoção de uma alimentação e cozinha saudáveis. Temos também o nosso convidado José Graça, que é formador e coordenador do Departamento de Hotelaria e Restauração da Escola Profissional do Fundão e é um nome de destaque na área da formação em alimentação. E temos ainda a Sofia Deran. A Sofia Deran é investigadora na área da nutrigenética, radicada no Brasil e dedica-se a inspirar as pessoas para o comer consciente e é autora do best-seller O Peso das Dietas. A todos agradeço a sua presença nesta sessão. E posso começar já pela Helena Real. Afinal, Helena, de que é que estamos a falar quando falamos em dieta mediterrânica? Muito bem, antes de mais, muito obrigada pelo convite para cá estar. É um gosto, em nome da Associação Portuguesa de Nutrição, poder contribuir com esta presença. Bem, a dieta mediterrânica é um tema, ou é um conceito bastante global e muito abrangente. E estou a dizer isto porque realmente muitas vezes acabamos por simplificar este conceito e falar apenas da componente alimentar que compõe este grande conceito. Então, ou seja, componente além da alimentar. Exatamente. Quando falamos da componente alimentar, estamos a falar daquilo que, enfim, que se repete ao longo dos tempos, o padrão alimentar mediterrâneo, que acaba por ser composto essencialmente por alimentos de origem vegetal, e aqui estamos a falar dos cereais, dos hortícolas, das frutas, das leguminosas, das ervas aromáticas, os frutos oleaginosos. E estamos a falar também de uma forma muito própria de como olhamos para estes alimentos e como os trabalhamos, nomeadamente em conceito de cozinha, ou seja, a chamada culinária mediterrânica, muito simples, muito frugal, ou seja, usamos aquilo que a época nos dá, que a sazonalidade nos permite, consumimos aquilo também que a proximidade, aquilo que é produzido perto de nós também nos permite consumir e comemos normalmente estes alimentos de uma forma mais fresca, ou seja, sem grandes processamentos, digamos assim. E isto é a componente alimentar. Mas depois, quando olhamos para o grande conceito da dieta mediterrânica, não podemos esquecer aquilo que é a história do alimento, ou seja, de onde é que o alimento vem, como é que ele foi produzido, e pensar aqui muito na perspectiva de uma produção mais sustentável, mais amiga do ambiente, mas igualmente também amiga da sociedade onde é inserida e amiga também da questão económica, ou seja, com um preço justo para todos da cadeia. E portanto já estamos aqui a falar de dois eixos, por um lado a componente alimentar, por outro lado a componente da produção sustentável dos alimentos e depois temos uma vertente especialmente interessante e muito marcada da dieta mediterrânica que é a convivialidade. É um eixo que não se pode esquecer quando se fala deste conceito. É muito importante a perspectiva da mesa, da partilha de saberes, sabores, mas também conhecimentos e tradições. E é muito importante esta perspectiva também da transmissão de geração para geração, enfim, daquilo que são os conhecimentos da cozinha, dos alimentos, das tradições, das festividades ligadas também muito à alimentação. E depois uma outra perspectiva. Há aqui 4 grandes perspectivas neste grande conceito, que é a perspectiva do estilo de vida. Quando falamos em dieta, e a palavra, o conceito dieta, quer dizer forma de estar, quer dizer estilo de vida. Às vezes, e se calhar hoje eventualmente vamos ter a oportunidade de falar aqui, quando se fala de dieta, atualmente, infelizmente, associa-se muito o conceito da restrição alimentar. E está longe disso. De facto, dieta é uma forma de estar.
E aqui é uma forma de estar mediterrânica, de facto, em comunhão de todas estas perspectivas num grande e maior modelo cultural. E assim de uma forma muito rápida. Muito obrigada, muito bem, uma perspectiva muito alargada e ficamos a conhecer muito mais. Muito obrigada, vamos ter a oportunidade de desenvolver mais o tema. Vou agora dirigir-me ao José Graça. José Graça, relativamente aos jovens que ajuda a formar, que tipo de receptividade é que eles mostram em conhecerem um estilo de vida, que é um estilo de vida, como já vimos, como o da dieta mediterrânica? Bem, a procura portanto, manter este conceito, não é, nos jovens, tem sido algo que nós, Escola Profissional do Fundão, em meu nome pessoal, em nome da Escola, agradeço já o convite também, mas, portanto, neste seguimento dizer que há um interesse muito grande em transmitir estes conhecimentos às novas gerações, com base naquilo que são os seus princípios alimentares, na nossa zona em concreto. Portanto, nós temos esse privilégio, entre aspas, não é, de ter essa proximidade com os ingredientes frescos no campo, as pessoas poderem ir buscar, portanto, diretamente, porque há uns familiares, portanto, os pais, os tios, os avós que realmente produzem, né? E na nossa zona ainda é possível fazer isso, e isso é uma mais-valia no sentido de enriquecer também culturalmente, dar continuidade a aquilo que dizia a colega Helena Real, não é? De geração para geração, sabermos escolher os alimentos, saber trabalhar os alimentos, a importância de portanto, alimentarmos, mas com equilíbrio, não é? Porque muitas vezes há determinados problemas que são consequência de não haver portanto, um equilíbrio na forma de estar e na forma como trabalhamos alguns alimentos, e é isso que nós nos esforçamos para fazer, transmitir esse conhecimento aos jovens também nessa mesma perspectiva, dar esta continuidade. Muito obrigada, muito curiosa essa perspectiva, esse estilo de vida e essa transmissão geracional. Vou agora passar à Sofia Deira. A Sofia fez a sua formação e trabalha no Brasil, sei que também esteve em França e, portanto, trabalha e vive agora fora do espaço geográfico mais alargado do Mediterrâneo. A sua obra sofre influências da dieta mediterrânica, como a temos vindo a apresentar aqui hoje? Nossa, eu adorei a conversa de hoje. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu gostei muito da colocação da Helena, né, sobre aquela palavra dieta, que hoje, infelizmente, ela está associada à restrição. E por isso eu costumo chamar de alimentação mediterrânica, em vez de dieta, para os pacientes ficarem mais tranquilos, porque é um estilo de vida, não é um alimento que vai fazer toda a diferença, é mais um padrão alimentar do que uma refeição perfeita. Então, a gente tem que lembrar que essa visão muito restrita, às vezes, da nutrição, que foca somente no nutriente, que até foi chamada de nutricionismo pelo autor George Skrinis, que é uma visão muito reducionista da nutrição, muito focada no nutriente. Então, quando a gente fala de alimentação mediterrânica, a gente engloba tudo, estilo de vida, eu adorei aquela transmissão para gerações, e é um padrão alimentar e longe das restrições ou das orientações muito rígidas que a gente escuta, infelizmente, bastante hoje. Então, o tema do meu livro é justamente de ter um cuidado a não entrar em restrições muito grandes, que nosso cérebro, na realidade, não suporta bem. E aí vem o peso das dietas, que é o título do livro. Muito obrigada, Sofia, pela sua partilha. Então, falamos aqui em estilo de vida, em alimentação, e eu volto outra vez à Helena e vou-lhe perguntar, Helena, será que estamos em risco de perder alguma coisa por força destas mudanças de hábitos nutricionais promovidos por estas questões de globalização? Corremos algum risco? Corremos sempre, e a verdade é que até nesse campo é fundamental monitorizar aquilo que vai acontecendo, ou seja, perceber de que forma é que a população come.
E estou a dizer isto até já a pensar numa perspectiva muito especial que tem a ver no contexto até do nosso país, e pensando aqui no contexto dos portugueses, a frequência com que se analisa isto, em que se tenta perceber como é que os portugueses comem, é muito parca. Ou seja, nós temos a última vez que foi feito este tipo de monitorização foi há 5 anos atrás, e a penúltima vez tinha sido há 35 anos atrás, face a esse ano. Portanto, estou a falar do Inquérito Alimentar Nacional. Quando se fez esse retrato, em 2015-2016, efetivamente percebeu-se que os portugueses poderiam estar um bocadinho longe daquilo que seria a perspectiva mais mediterrânica, até, se quisermos dizer. E, portanto, é fundamental este tipo de observatório, porque, na realidade, nós estamos num mundo global, onde, na verdade, muitas vezes se põe de lado aquilo que é a própria sazonalidade dos alimentos, ou seja, queremos tudo a toda a hora, e temos que ter a consciência de que isso não é possível. Não só porque, na realidade, temos que olhar muito para a componente da sustentabilidade e a componente ambiental em concreto, mas pensar também que realmente nós temos que valorizar cada vez mais aquilo que é produzido no nosso território nacional. Podemos pensar num contexto de proximidade, e quando estamos a falar de proximidade falamos e pensamos em poucos quilómetros no raio à nossa volta, mas falemos até num contexto nacional. Temos um país extremamente rico sob o ponto de vista produtivo, e temos essa felicidade, não é? Temos essa sorte, e portanto temos também que valorizar isso e procurar consumir mais aquilo que é nosso. Porque se o fizermos vamos estar mais aproximados daquilo que é certamente o contexto da alimentação mediterrânica, que é mais passível de nos promover saúde física, mas também a saúde do nosso planeta. E, portanto, nesse contexto, e digo isto porque, na realidade, a própria ciência mostra que a dieta mediterrânica no seu todo, e não apenas a componente alimentar, é efetivamente daquelas que mais nos promove saúde e é também daqueles modelos que é mais sustentável, do ponto de vista não só ambiental, como também social e económico. E, portanto, nesse sentido é uma aposta ganha, mas que nos estamos a afastar, estamos. E por isso mesmo é que também cada vez mais são criados também movimentos e planos de salvaguarda e de promoção deste modelo da dieta mediterrânica, e que em concreto no nosso país neste momento estão a ser desenvolvidos vários, nas várias regiões do país, precisamente para pensar isto de uma forma mais estruturada e pensar em preservar e promover este estilo de vida, precisamente porque nos afastamos imenso deste modelo. Muito bem, muito bem. Estou aqui a pensar que então temos um caminho longo a percorrer, porque quando vamos ao supermercado e vemos produtos que não seriam daquela época e ficamos de alguma forma satisfeitos porque podemos usufruir deles, provavelmente teremos de fazer outras escolhas e fazer outras opções. Mas uma escolha mais consciente, não é? Uma escolha mais pensada, estruturada, mas acima de tudo consciente, sim. O que passa por conhecer também. Sim. E uma vez que falámos aqui em conhecer e em educar, eu vou voltar agora ao José Graça. Temos a missão de transmitir esse conhecimento às novas gerações. Então o que eu lhe pergunto, José Graça, é como é que se educa em Portugal em escolas que são especialmente dedicadas a estes assuntos, como é o caso da sua? Bem, a questão nesse ponto na educação é extremamente importante, porque não só naquilo que estamos a falar anteriormente, a nível da cultura, passar de geração em geração, mas é importante também ensinar outras tendências, não é? Porque as coisas vão evoluindo, há outras formas de trabalhar, de empratar, de confeccionar, mas não mantendo alguns dos padrões anteriores. Nós, cada vez os clientes são mais exigentes, não é? O público em geral é mais exigente, já as pessoas não comem só por comer, já há um critério, há uma seleção, as pessoas têm muito cuidado para não fazer escolhas erradas, há uma preocupação, não é, nos alimentos, o benefício de saúde, não é, a nossa apresentação pessoal. Portanto, o que é que nós fazemos? Nós fazemos uma transmissão desses conhecimentos que vem desde a ligação com o produtor local, não é? Tentar haver essa aproximação logo desde de origem, até recepcionar o produto, os jovens perceberem, não é, a importância, o trabalho que dá para se conseguir atingir aquele ingrediente,
trazê-lo, transformá-lo, não é? Acaba por ser um pouco também um laboratório, as cozinhas são um laboratório de ciência, ao fim e ao cabo, como é que podem tanto rentabilizar o produto da melhor forma e poder evitar também a questão do desperdício, ir ao encontro daquilo que são as novas tendências, mas tentando nunca esquecer tanto as nossas, que falávamos há pouco, as nossas tradições, as nossas culturas, e isso é muito importante, porque não basta só fazer um prato bonito, temos que pôr não é, o sentimento, a ligação histórica, qual é que é, portanto, o prato, quando chega ao cliente final, tem que haver uma série de conhecimento que valoriza aquela transformação que nós estamos a fazer, e é isso que nós tentamos transmitir, não só na escola, mas também nos diferentes projetos que participamos, nas diferentes atividades que vamos promovendo, para poder valorizar a dieta mediterrânea, que ao fim e ao cabo não estamos, são vários conceitos, como foi explicado muito bem pela Helena Real logo desde o início, não é, que termina depois naquele ponto-chave à mesa, não é, e o convívio e estarmos, portanto não é só o ingrediente alimentar, mas toda a sua envolvência em volta dele. Muito bem, há aqui um caminho muito interessante e muito envolvente. Falou-nos aí de escolhas. Para escolher é preciso conhecer, e para conhecer é preciso ensinar aos jovens, mas também é preciso ler. Podemos ler também para sabermos mais. Então agora dirijo-me à Sophie Daran e eu passo a ler, porque no prefácio do seu livro diz-nos: o prazer de comer é indispensável à nossa saúde mental, física e social. Como é que estes elementos todos se interligam, Sophie? Uma excelente pergunta, sou defensora do prazer de comer e queria já falar que comer com prazer não quer dizer comer com gula, é muito diferente. O prazer de comer é um prazer indispensável, faz parte da nossa saúde. Então, quando a gente está vendo hoje a quantidade de dietas, de restrições, de imposições, de proibições, a gente vê que muitas pessoas, infelizmente, vão entrar dentro de uma alimentação forçada, não necessariamente do gosto deles, supostamente para ganhar saúde ou perder peso, e a gente se dissociar daquela, justamente, alimentação mediterrânea dos nossos ancestros, né, onde tinha essa autonomia, né, de sentar na mesa e comer até ficar satisfeito. Então, é muito interessante ver que a base da alimentação no Portugal é fantástica, é uma qualidade incrível. Agora, com o cotidiano, com também a oferta que está cada vez mais de alimentos, vamos dizer, ultraprocessados, mais industrializados, e também com a informação que a gente está tendo, é uma informação infelizmente, muito complexa, muito contraditória, sobre alimentos bons, alimentos ruins, o que você deve evitar, etc. A gente vê que a população começa a se desviar um pouquinho desse padrão alimentar mediterrâneo, que é fantástico, né? E aí começa a cortar a gordura, cortar os carboidratos, cortar grupos alimentares, e acabar entrando nessa globalização que a Helena citou, que é uma globalização não somente de um padrão alimentar, vamos dizer, muito unificado dentro do mundo inteiro, onde tem um lugar do fast food também, daquela vida na correria, mas também uma globalização de uma certa mentalidade de dieta, né? Então, eu acho sensacional o José falar de educar, né? Educar na cozinha, educar a fazer cozinhar mesmo, né? Não educar no sentido de saber decorar calorias, alimentos bons, alimentos ruins, onde tem lipídios, que é uma importância muito grande para o nutricionista, né? Para a Helena, para eu, quando a gente vai conversar de alimentação, mas o público, ele precisa de quê? De saber cozinhar, de saber se virar, de saber entender que a gente não joga todo o risco da nossa saúde com um alimento a mais que a gente vai comer ou não.
Vejo pessoas que perdem saúde com medo de comer, por exemplo, carboidrato, porque foi meio que demonizado. E dentro da alimentação mediterrânea, o carboidrato ele faz parte. Não é uma alimentação somente de carboidrato, claro, porque justamente a beleza dessa alimentação é a variedade, com bastante legumes, frutas, grãos, semente, como a Helena falou. Então, é importante ver que educação é super importante. Agora, informação, a gente tem que ter um cuidado, para a pessoa não querer se transformar em mini nutricionista e querer viver calculando calorias, porque aí perde totalmente, não somente aquela questão do prazer de comer, mas também aquela conexão com o corpo. Estou com fome, mas estou com fome de quê? Será que é uma fome física? Será que é uma fome mais psicológica? E quem entra no mundo das dietas, das restrições, acaba misturando tudo. E isso pode desregular o comportamento alimentar. Então vou pegar um pouco na ideia que nos falou da informação e que de facto há muita informação. E com essa informação também temos que fazer boas escolhas e saber escolher. E começo a pensar que, e vou voltar outra vez à Helena Real, e começo a pensar que cada vez mais somos confrontados com outras dietas alternativas, por exemplo, com o veganismo, com o vegetarianismo. Podemos falar de uma dieta mediterrânica mais flexível ou estamos a falar de aspectos totalmente incompatíveis? Não, é assim, de facto tem que haver esta diversidade também e esta capacidade também de adaptação aos próprios gostos pessoais das pessoas. Este modelo alimentar mediterrâneo foi evoluindo ao longo do tempo na sua forma de apresentar, mas a base é a mesma. Portanto, se nós formos mais flexíveis na forma de comer, por exemplo, pensando numa perspectiva de consumir carne, pescado ou ovos, ou não consumir, ou consumir menos, ou consumir de vez em quando. Quando pensamos no modelo alimentar mediterrâneo, realmente estes alimentos estão lá presentes, mas numa quantidade muito pequenina e numa frequência também pequenina. Portanto, se eventualmente nós, num dias, quisermos consumir estes alimentos, noutros dias não quisermos consumir estes alimentos, ou seja, no fundo termos aqui um modelo mais de flexibilidade, não quer dizer que não estejamos na mesma a respeitar este modelo mediterrâneo, ou seja, nós também podemos adaptá-lo àquilo que são as nossas preferências pessoais. Agora, é importante realmente, e de facto a Sofia dizia uma coisa muito importante, que é não podemos ser reféns desta questão muito ligada ao nutriente e pensar no nutriente que o alimento nos fornece, porque nós o que comemos é o alimento. O nutriente vem lá dentro, é verdade, mas nós comemos o alimento. E nessa perspectiva, mais do que pensar na componente nutricional, ou seja, no efeito final que o alimento nos vai dar, é muito importante também pensarmos noutra coisa que é a história do alimento. Como é que foi o caminho? De onde é que ele veio? Como é que ele veio? O que é que lhe fizeram pelo meio? O que é que eu faço com esse alimento na minha cozinha? Eu o utilizo de forma total ou não? Eu desperdiço? Que impacto é que eu estou a ter com estas minhas escolhas? Ou seja, pensar também nessa perspectiva, uma perspectiva mais abrangente, mais holística. E isso também encaixa muito bem na forma, lá está, como nós olhamos para a nossa alimentação e como é que nós nos podemos e queremos posicionar perante isto. Portanto, pode haver aqui muitos modelos que concorrem também para obter estes mesmos fins. Obviamente que eu, enquanto nutricionista, não posso dizer totalmente que nos temos que descurar da componente nutricional, não, até porque temos que comer em função das nossas necessidades nutricionais, mas comer de uma forma mais despreocupada, não ser tão refém daquilo que é o nutriente e pensar acima de tudo nesta frugalidade muito própria da dieta mediterrânica, consumir os alimentos em função das nossas necessidades, mas olhar sempre para a componente de história do alimento, respeitar a história do alimento. Isso vai ser muito fácil no nosso dia-a-dia se começarmos a olhar para as coisas desta forma, mais simplista. Muito bem, estava-me a falar na dieta mediterrânica e de tudo isto que foi falado, eu pensei numa frase que é: a dieta mediterrânica no fundo é uma dieta de sentidos, porque apela a todos os nossos sentidos e a toda a nossa forma de estar. Mas também nos falou aqui de uma cadeia que vem desde o produtor, e o José também já falou, uma cadeia desde uma base até um resultado final. E o José Graça vem de uma escola, que é uma escola que fica na Covilhã, e portanto
No Fundão, peço desculpa, uma escola no Fundão, também não está muito longe. Não. E, portanto, no interior de Portugal, e, portanto, tem uma localização de alguma forma específica e própria. Será que a localização desses alunos que ajuda a formar, será que também é uma mais-valia para eles, por exemplo, por encontrarem aí espaços mais amplos, para terem produções locais e de proximidade? Qual é a sua opinião sobre isso? Sem dúvida. Como, portanto, mencionei ainda há bocadinho, temos alguns alunos que têm esse privilégio, pronto, temos alunos que são mesmo da cidade, mas têm familiares, os tios, primos, avós que têm a sua hortinha, ainda cultivam as batatas, a cenoura, a cebola, os animais, alguns, não é? E isso, claro que dá uma perspectiva totalmente diferente aos alunos, não é? Conseguem dar até um valor naquilo, no seguimento dizia a Helena, um valor diferente à matéria-prima, não é? E vem, não é, o tempo que demorou, o que foi necessário, não é, tratar, desde o cultivo, não é, tratar até o produto final. E isso, sem dúvida, faz com que os alunos olhem com uma forma diferente para os ingredientes alimentares, sem dúvida. É claro que muitos chegam à escola, portanto, nós estamos a falar de jovens que, portanto, nós temos formação do 8º e 9º ano e depois de nível 4 também, portanto, fazem connosco o 10º, 11º e 12º ano, e muitos não têm noção da exigência depois que o mercado tem, não é? Os hotéis hoje em dia, cada vez os clientes são mais exigentes, dizia há bocadinho, os menus têm que ser construídos muito bem, respeitando as estações do ano, evitar aquela situação também de produtos que não são da época. Para quê? Para termos melhor frescura, melhor qualidade, e se eles tiverem essa noção, conseguem ir ao encontro melhor daquilo do que é a necessidade do cliente e as suas exigências. Mesmo no conceito portanto, vegetariano, não é? Este conceito muitos vêm, às vezes até um pouco ao início, quando começam as formações, um bocado um motivo de risada ou de criticar, mas depois quando percebem, não é, realmente o impacto que tem, cada vez há mais clientes que procuram esse tipo de preparações alimentares, consegue-se ter um resultado final melhor, conseguimos prepará-los para eles conseguirem ir ao encontro desse tipo de necessidade. Aliás, cada vez mais vê-se esse conceito e esse tipo de restaurantes, portanto, nessa tipologia de oferta gastronómica. No geral, claro que é importante a ligação que nós temos, portanto, nós estar no interior acaba por ter essas vantagens, mas sim, eles, portanto, não só nos legumes, nas frutas, na parte animal, há uma aproximação que faz-os ter uma perspectiva e uma visão totalmente diferente, e isso é bom para eles também. Muito bem. Então já falamos aqui mais que uma vez, já falaram os meus convidados, na palavra exigente, nesta exigência, essa exigência vem do conhecimento, e eu voltava, mas também veio aqui, eu estava-me a lembrar de tudo o que foi dito. Eu fico a pensar que a dieta mediterrânica e preparar os alimentos de acordo com esta dieta, no fundo é um ato de amor. É uma ideia que me veio à cabeça. Então eu ia voltar outra vez ao livro da Sophie Daran, O Peso das Dietas, em que a Sophie a certa altura escreve, ou que é apresentado como um livro que deixa de lado o terrorismo nutricional e promove o amor próprio e a não agressão contra o corpo. Estes termos, Sophie, não vêm muitas vezes juntos: amor próprio, não agressão contra o corpo, terrorismo, deixar de lado o terrorismo nutricional. Pode explorar um bocadinho melhor esta vantagem, esta visão que transmite no seu livro e a importância desta visão? E na realidade, a palavra talvez chave é conexão com o corpo. Se a gente olhar nossos avós, bisavós, eles não tinham conhecimento sobre nutrição, sobre proteína, carboidrato. Eles tinham um padrão de vida relativamente uma rotina muito grande, tinha horário para comer, horário para fazer outras coisas, e de fato eles iam na mesa com toda a liberdade de comer, e geralmente era uma comida fresca, caseira, tinha alguém na família que cuidava, muitas vezes era o papel da mulher, e aí hoje a gente tem que reinventar
nosso padrão, porque é o papel de todos, não só da mulher, mas tinha aquela pessoa que cuidava dessas refeições. Era meio que, a partir do momento que você sentava na mesa, você estava meio com autonomia, você comia até ficar satisfeito. Né? E essa questão, ela hoje é central, porque quando a gente faz essas dietas, a gente meio que terceiriza a nossa fome. É outra pessoa que vai decidir por você, você tem que comer isso pode, isso não pode, qual quantidade, etc. Então, a pessoa, hoje, ela se desconectou desse bem-estar, dessa satisfação, desse preenchimento, né, da fome e desse ganho de saciedade. Então, hoje a gente vê que uma das coisas essenciais, eu acho que é fantástico trabalhar com crianças, porque crianças, eles ainda têm essa consciência, e se reconectar consigo, ganhar consciência alimentar, ou seja, entender que você é a única pessoa a saber a fome que você tem. Você é a única pessoa a saber o que você tem vontade de comer. Então, dentro desse respeito, desse amor, que eu estou meio que levando como bandeira, é simplesmente uma reconexão com você, um autocuidado do seu corpo, para não deixar o seu cérebro entrar em pânico, porque eu sou pesquisadora em neurociência, então eu estudo mais aquele comportamento alimentar na parte do cérebro, o que está acontecendo, e a gente vê que o nosso cérebro, ele é nossa central, é tipo o nosso computador, né? Tudo acontece no cérebro. A fome está no cérebro, a fome não está no estômago. Né? A gente vê, claro que a gente pode ter um barulho no estômago quando está com fome, mas a decisão de comer e de não comer, ela entra pelo cérebro, na verdade. E quando a gente está em guerra, né, contra o corpo, não permitindo comer, saindo da mesa não satisfeito, não respeitando a fome, a parte cerebral pode entrar em um certo estresse e acionar perdas de controle. Né? Então, a pessoa fica controlando a alimentação o dia, no começo do dia, com as refeições até meio-dia, 17 horas, e a partir de lá, começa a perder controle, sentir uma vontade de comer muito doce, por exemplo. Desculpa. E aí vem o tal do comer emocional que se instala. Né? Esse comer emocional, a gente vê que antigamente não era tão frequente, é cada vez mais frequente. O que é exatamente? É quando a pessoa não sabe mais se ela está com fome, está triste, está cansada, ela vai comer. Então, estou triste, vou comer, estou feliz, vou comer, estou cansada, vou comer, estou estressada, vou comer, tédio, pode fazer comer. E acaba comendo por muitos motivos que não são fome. Né? E aí começar o que a gente chama de comer transtornado, que não é necessariamente um transtorno alimentar, mas que faz que o próprio comportamento alimentar está um pouquinho desregulado. Muito obrigada, Sofia. Eu queria pegar naquela sua ideia que referiu agora no início desta sua parte, que falou na evolução geracional dos nossos bisavós para os nossos avós, no conhecimento que foram adquirindo, e nós todos hoje sabemos que a informação está disponível em todo lado e na ponta dos dedos, e o tema da nossa sessão hoje é Conhecer para Educar, o valor da dieta mediterrânica. Então agora eu vou colocar uma questão para todos. Vou começar agora pela Sofia Darã, e a minha pergunta é: como é que se educa tirando partido das ferramentas online que todos temos ao nosso dispor? E a Sofia neste momento é um exemplo, porque não está connosco fisicamente, está noutro local. Como é que se educa? É muito, muito interessante essa pergunta. E sabe, Margarida, se você tivesse perguntado para mim 2 anos atrás, antes da pandemia, eu ia responder muito diferente do que eu vou responder agora. Porque com a pandemia, a gente foi forçado, né, a fazer atendimentos online, educação online. Hoje, eu diria que é totalmente tranquilo e até
resultados incríveis de o impacto dessa educação online, tanto com vídeos, mas também até com sessões online. Hoje, não sei como está no Portugal, mas eu imagino que é bem parecido. No Brasil, era proibido atender online. E depois da pandemia, foi liberado. Então, até eu que trabalho muito com transtornos alimentares, muitas vezes casos bem graves, 2 anos atrás eu ia falar, não é possível atender um paciente com transtorno alimentar grave online. E teve que fazer, porque recebi pedidos de pacientes e estávamos dentro da pandemia. Claro, era sempre em conjunto com o atendimento de um psiquiatra e de um psicólogo. Transtorno alimentar, a gente sempre atende transdisciplinar. Mas foi incrível. Eu tive que rever toda a minha apreensão, toda a minha dificuldade de fazer online, como se não era igual. Então, eu hoje sou muito defensora do online. E a gente vê muitos pacientes, especialmente pacientes, vamos dizer, acima do peso, paciente que tem um sofrimento, que estão em situação de obesidade, e que pelo estigma da obesidade, por exemplo, vão decidir não ser atendidos pelo profissional de saúde. Então, vão evitar aparecer dentro do consultório. Agora, online, tem uma possibilidade de contato sem ser julgado totalmente pelo corpo. Então, você vai muito longe. O atendimento online, a educação online, ela é muito interessante. Eu acho também que ela ajuda a você, eu que estou fazendo bastante cursos online agora, você consegue falar diretamente à pessoa. Ou seja, você entrar na casa da pessoa, sem ser intrusivo, porque você vai falar quando a pessoa tem um tempo para escutar o vídeo, sem esse barulho, sabe, da mídia, dos blogueiros, das revistas de moda, de dieta. Você consegue falar diretamente com a pessoa. Eu acho isso fantástico, porque antigamente, quem falava para o público era o jornal, a revista, não era o cientista. Hoje, o pesquisador que fala diretamente à pessoa. Então, não tem essa mudança do conteúdo. Vou dar um exemplo e depois eu vou deixar a palavra a vocês, mas, por exemplo, eu vou falar uma frase de uma cientista, para tentar falar de maneira simples ao meu público. Eu vou falar assim, excesso de açúcar pode aumentar o risco de diabetes. Isso é a frase da cientista que estuda. Sempre tem moderação na nossa fala. Agora, muitas vezes, no jornalista, na revista, vai sair açúcar dá diabetes. Uma coisa sensacionalista, que assusta a pessoa. E, de repente, a pessoa vai falar, eu vou cortar açúcar, não posso mais comer açúcar. E ela entra naquela restrição que eu comentei antigamente. E você vê que o nosso discurso online, ele consegue levar informação com moderação, com bom senso, com ciência e também com consciência. Então, eu sou muito animada com esse meio de comunicação e de educação. Muito obrigada. Essa sua partilha é interessante, porque de facto tivemos que aprender a conviver com novos desafios e tivemos de nos adaptar. E essa sua perspectiva, Sophie, de que afinal, de alguma forma, de algum modo, o online tem também essa capacidade de aproximar as pessoas, porque fica um pouco à descrição daquilo que cada um quer tirar, é uma perspectiva muito interessante. Mas eu disse que esta pergunta era para todos, então vou agora voltar à Helena, vou trocar aqui o circuito, e a minha pergunta continua a ser a mesma, Helena, como é que se educa tirando partido das ferramentas online que todos temos ao nosso dispor? Muito bem. Eu se calhar direciono a resposta para um grupo-alvo específico, mas antes disso
Só fazer aqui um comentário geral que, de facto, a pandemia trouxe-nos isto, este à vontade, ou maior à vontade no meio digital, e veio trazer a palco muitas pessoas muito abalizadas para falar sobre estes assuntos e que de outra forma se calhar não falavam tanto no contexto online, e isso é bom porque na realidade traz também esta perspectiva de haver mais pessoas a falar de coisas com rigor, com capacidade técnica para o fazer, mas é importante não descurar a ideia de que ainda há muita informação de pouca qualidade técnica e científica a circular. E, portanto, uma das coisas que temos que também tentar trabalhar de alguma forma é a literacia da população para conseguir fazer a destrinça daquilo que poderá ter qualidade, daquilo que poderá não ter, porque infelizmente ainda estamos muito com esse problema em mãos. Mas, como disse, felizmente, hoje em dia muitas outras pessoas e muito abalizadas que noutra altura não tinham esta vontade de estar neste tipo de contexto, agora estão e, portanto, a qualidade total aumenta. Pensando na sua questão, indo em concreto à resposta, eu direcionava isto para um público específico, são as crianças e os adolescentes. É importante cada vez mais olharmos para este público e perceber como é que vamos chegar até eles, não é? Como é que os vamos conseguir, sensibilizar para este tipo de matérias e para um contexto de uma alimentação mais saudável. Não podemos ir pelo contexto da saúde, porque se dissermos a uma criança come melhor porque vai ficar mais saudável, ele fica a olhar para nós ou ela fica a olhar para nós e isto não quer dizer nada, não é? E um adolescente muito menos, não quer falar de saúde. E, portanto, neste sentido, é muito importante olharmos para algo que tem vindo a crescer imenso, que é a gamificação. Portanto, olharmos para um contexto não só dos jogos pedagógicos, jogos em contexto digital, não é? Como também os próprios desenhos animados, enfim, a banda desenhada, que pode ser um veículo muito interessante do ponto de vista pedagógico, pensando aqui em concreto na área alimentar. Já há projetos no nosso país muito interessantes, de muita qualidade e que vão tender a crescer, porque realmente, se nós queremos educar, temos que estar onde este público tem interesse em ouvir-nos. E, portanto, neste sentido também temos esta margem para progredirmos e conseguirmos aqui chegar a este público e de facto, esta aceleração do mundo digital e da nossa presença no mundo digital possivelmente vai potenciar isso muito mais e ainda bem. Muito obrigada. Estava aqui a pensar naquilo que nos disse, que há necessidade de informar mais o público, portanto falou aqui na questão da literacia nesse sentido e nós aqui estamos um pouco a contribuir para isso, porque estamos a comunicar a ciência que queremos fazer chegar ao público em geral, sim. Muito bem. E falou nessa questão muito interessante da gamificação, portanto, que cada vez mais está a ser um aspecto valorizado a todos os níveis de ensino. Muito boa essa sua perspectiva e agora vou perguntar ao José, a fazer a mesma pergunta. Então, José Graça, como é que se educa tirando partido das ferramentas online que todos temos ao nosso dispor? Bem, eu vou tocar um ponto que a Sofia tocou. Há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, se nos perguntassem como é que iríamos nos adaptar, principalmente nós escolas, a fazer este tipo de transmissão de conhecimentos, não é, online, foi um desafio, não é, sem sombra de dúvida, para nós e para todas as escolas a nível nacional, em todas as áreas, mas nós em concreto, não é, na cozinha, não é, no restaurante, no bar, os cocktails, seja o que for, tanto a transformação dos produtos. Se não se meter a mão na massa, é preciso tocar e mexer e visualizar o olfato. Temos ali uma série de os nossos sentidos envolvidos. Foi muito difícil. Nós fizemos um esforço muito grande para nos adaptar, mas conseguimos. Quando começou as restrições a levantar um bocadinho, até chamávamos as turmas para não virem todas ao mesmo tempo à escola, mas para eles virem e poderem trabalhar. E fizemos um esforço muito grande em trabalhar esses conteúdos mesmo à distância. Foi bom para não haver um corte, não é? Não podia haver, era impossível, mas foi um desafio. Entretanto, houve uma readaptação, muitos profissionais, como dizia a colega e muito bem a Helena, pessoas que se calhar não era tão fácil tê-los, não é, em nossa sala de aula virtual para poder partilhar connosco experiências. Portanto, abriu-se essas portas, abriu-se esses horizontes, até com algumas empresas. Por exemplo, fizemos várias ações de formação com o Unilever, que é
portanto, uma empresa ligada, portanto, ao ramo alimentar, com chefes de cozinha, que eles foram partilhando as suas experiências, conseguiu fazer essa aproximação com os alunos, foi muito interessante. Agora, mais recentemente, os Jovens Talentos de Portugal também foi tudo online, portanto, o recurso, não é, online às plataformas acabou por evitar que se perdesse ou que houvesse um distanciamento muito grande depois na aquisição de conhecimentos. Claro que as coisas agora, portanto, já estão, portanto, felizmente, não é? Já estamos a poder voltar um pouco à normalidade, mas contudo continua-se a utilizar na mesma os recursos online constantemente. Produtos novos, lançamentos de formas diferentes de trabalhar, não é? Os chefes, as partilhas dos chefes. Gostaria de tocar aqui num assunto que, pelo menos na nossa, aliás, a nível nacional, mas na nossa zona houve assim um boom enorme, que foi os restaurantes, as unidades hoteleiras tiveram que se reinventar, tiveram que recorrer também ao online, ao digital, não é? Colocar as suas emendas, o cuidado do que é que se colocava nas emendas, como é que construíam, não é, essas apresentações. Cresceu outros ramos de negócios, não é? O takeaway, o delivery, então na nossa zona foi uma coisa assim mesmo muito interessante. Mas houve uma necessidade de adaptação muito grande. Se não fosse pelo recurso às novas tecnologias, seria muito difícil. Para continuar, eu penso que há coisas, como foi dito, não é, pelas colegas, para continuar. Acho que vamos continuar. Esta permite-nos uma aproximação diferente que anteriormente, se calhar, as pessoas não lançavam não aceitariam, se calhar, um convite para vir, por exemplo, dar uma ação de formação só específica à nossa escola, à nossa universidade. Neste momento, isso permite que haja uma ligação mais próxima. Muito interessante essa sua perspectiva, como falou há pouco, de que depois do desafio que foi criado com o online e das adaptações que tiveram que ser feitas, mesmo quando já há a oportunidade de voltarmos ao presencial, há partes do online que interessa manter. Portanto, essa perspectiva é também muito interessante. E sim, voltando agora aqui a estes últimos 2 anos das nossas vidas, em que muita coisa mudou, mas eu queria falar agora aqui de um outro aspecto, é que durante estes 2 anos muitos de nós ficámos em casa, ficámos mais tempo em casa, tivemos que reorganizar o nosso dia-a-dia, tivemos muitas coisas à disposição, por exemplo, comida também tivemos porque estávamos em casa. O que é que aconteceu aos nossos hábitos alimentares? Alteraram-se? E se sim, que mudanças é que vieram para ficar? E agora vou voltar novamente à Sofia. Sofia Daran, o que é que nos pode dizer sobre isto? Esse mundo atual, na verdade, de aumento da informação, a gente tem informação em todo lugar, a gente tem informação contraditória, a gente tem informação assustadora, uma informação também muito centrada no nutriente, muito reducionista, do alimento bom, do alimento ruim. Então, parece que hoje comer virou uma dor de cabeça, né? Você tem que ficar, eu brinco dizendo, você tem que ser PhD em nutrição, né? Então, eu sou PhD em nutrição. Então, posso dizer para você que comer bem é muito mais simples do que está sendo falado. E a Helena até falou isso, Na verdade, a alimentação mediterrânea, ela é justamente uma alimentação, vamos dizer, simples, mas no sentido bom, frugal, tranquila, sem muita coisa exótica e local. E o que nós, como profissionais, tanto de educação quanto de nutrição, de terapeutas, precisamos fazer é acalmar a população e mostrar para a população que comer bem é muito mais simples do que está sendo falado. Né? É triste, porque quando você pergunta, eu trabalho no Hospital das Clínicas, na Faculdade de Medicina da USP, nos transtornos alimentares, quando você pergunta para nossos pacientes o que é comer saudável, a resposta que eu ganhei, que me assustou, foi uma paciente que levantou a mão e falou: doutora Sofia, comer saudável sem sal, sem gordura, sem açúcar. Não pode bolo, não pode gordura, não pode açúcar. E, de fato, isso modifica nosso comportamento alimentar e aumenta o que eu sugeri também um pouquinho antes, esse comer mais emocional. A pessoa que está querendo controlar
durante o dia, que final do dia acaba perdendo o controle. E às vezes com compulsão alimentar, ou seja, até doenças, né, psiquiátricas. A gente vê que muitos transtornos alimentares começam com uma dieta restritiva. Estamos numa sociedade que só fala de dieta restritiva. Então, não sou eu que falo, tem um professor canadense que falou: estamos numa fábrica de obesidade, uma fábrica de transtorno alimentar, né? Então, você vê que a nossa genética, ela não mudou de 3 gerações para cá. Agora, nosso meio ambiente, especialmente a oferta, não é só uma questão da informação, é também a oferta, mudou, nosso cotidiano mudou, nosso meio ambiente mudou, mas também nossa informação. A gente está sobrecarregado, né, dentro de um comer mais saudável. E estou defendendo que isso faz a gente perder a nossa simplicidade, a nossa intuição, a nossa tranquilidade frente ao comer um prato gostoso da vovó, em paz, sem culpa, ficando satisfeito, celebrando os eventos da vida. Dentro do meu consultório, eu trabalho bastante com a questão da obesidade infantil. Eu vejo crianças passando fome dentro da casa deles, porque os pais são tão perdidos que eles cortam tudo. A criança não comeu um bolo há 1 ano. Imagina, não festeja mais Páscoa, porque a mamãe está de dieta, o papai está de dieta, então esse ano não vamos festejar Páscoa. E você vê que a gente está perdendo toda a parte cultural, social, da alimentação, e que é uma parte extremamente importante, né? Não é só comer, não é só se nutrir, e também um ato social, um ato cultural, tem a lembrança das receitas, das festas. É uma festa, né? O ser humano tem um grande prazer em comer, né? Isso é natural. Agora, ele tem também uma grande felicidade em comer juntos. Então, é muito importante preservar esses momentos, e especialmente para nossos filhos, né? Muitas crianças são criadas dentro do ambiente onde tudo está proibido, onde comer é potencialmente perigoso. Isso é muito grave para o futuro e a saúde dessa juventude. Muito obrigada, Sofia, pela partilha. Sim, como disse, a dieta mediterrânica, já falámos todos aqui, é uma dieta de sentidos, mas também é uma dieta que tem a ver, é um padrão que tem a ver com um contacto social, com um contacto pessoal. Mas voltando então aos nossos últimos 2 anos, em que todos ficámos mais em casa, mais próximos da família, com provavelmente, em alguns casos, mais tempo para estarmos juntos da nossa própria família, os nossos hábitos alimentares alteraram-se. Que aspectos positivos, Helena Real, é que pode identificar? Muito bem. Ainda bem que pergunta dos aspectos positivos, que eu normalmente gosto sempre de ver o lado bom. Vamos ser positivos. Isso. Até porque, de facto, os relatórios que foram feitos em Portugal, o levantamento de dados mostra muitas coisas más que aconteceram, mas também muitas boas. Eu vou destacar uma que acho particularmente interessante, e que certamente foi comum a todos nós, que tivemos que passar mais tempo em casa e que precisamos de cozinhar mais. E a verdade é que, para todos aqueles que não sabiam cozinhar ou que não tinham isto tão bem presente, foi uma dificuldade. E se calhar foi uma dificuldade que trouxe ou que permitiu enraizar coisas muito boas, que foi ligar à mãe, ou à avó, ao pai, ao avô, e de uma forma muito natural criar esta passagem deste tipo de conhecimento geracional de pais para filhos ou de avós para netos e por aí fora, que é aquilo que naturalmente deveria acontecer e que se calhar com a correria dos tempos deixamos que isso não acontecesse tantas vezes. E portanto, se calhar não sabíamos fazer a sopa que lembrávamos, a sopa de nabos ou a sopa de favas da avó, ou não sabíamos fazer o arroz de pato da mãe, e se calhar pegávamos muitas vezes no telefone. Hoje em dia, então, com as videoconferências, fazíamos aqui verdadeiras passagens de informação importantíssimas do ponto de vista de legado alimentar, e que promovemos mais durante este período. Portanto, isso é de louvar.
Por outro lado, o simples facto de se cozinhar mais e, em muitas situações, de se aprender a cozinhar nesta fase, permitiu realmente perceber o que é que acontece aos alimentos, não é? Como é que eles estão em natureza e como é que eles depois se transformam depois numa confecção culinária. E isso também é muito importante, principalmente porque permitiu, enfim, trabalhar outro tipo de coisas, perceber o que é que se desperdiça, o que é que não se desperdiça. Também houve muitas campanhas, a Direção-Geral da Saúde e muitas outras instituições, a própria Associação Portuguesa de Nutrição também trabalhou nisso, no sentido de, durante esta fase, passar informação à população que permitisse olhar para este tipo de aspectos, que é o que é que eu estou a fazer ao alimento, como é que eu trabalho, eu desperdiço, não desperdiço, que confecções culinárias são mais mediterrânicas, enfim, mas gostava de salientar precisamente este aspecto. Acho que saímos mais ricos desta fase neste aspecto, ou seja, olhar mais para a componente da confecção culinária, com isso perceber e conhecer melhor os alimentos, e errar muito para aprender muito com isso também, e acho que isso é ótimo. Muito interessante, e voltou a tocar na parte do contacto, da transmissão geracional, e todos nós sabemos e todos nós conhecemos casos em que, mesmo durante esta pandemia, tivemos avós que pela primeira vez fizeram videochamadas e comunicaram dessa forma e, portanto, provavelmente também ensinaram ou recordaram como é que se fazia a tal sopa da avó, como é que se fazia pão em casa. Abastecimento de farinha. Eu lembro-me de um anúncio que vi durante a pandemia em que neste momento toda a gente sabe fazer pão em casa. Muito bem. Mas agora vou voltar ao José Graça. E, em virtude, estamos a falar destes 2 últimos anos, destas mudanças, qual foi o impacto destas mudanças na formação que é ministrada nas escolas profissionais? Sim, o impacto, tivemos que nos adaptar um bocadinho até no seguimento daquilo que tivemos a falar até agora, mas temos experiências também muito engraçadas nesse aspecto até pela nossa localização geográfica, não é? Como estávamos a falar há pouco, ainda temos algumas famílias que ainda têm lareira e confeccionar na panela de ferro, coisas assim, que de outra forma se calhar eles não tinham despertado o interesse. Também a parte de, até há bocadinho a Sofia falava, a questão do sal, do açúcar, não é? Eles descobrirem, enfim, tivemos algumas, nós costumamos fazer vários, ligamos muito, portanto, a formação, mas com as empresas também, e vamos aos locais, mostramos diretamente certos tipos de produções, por exemplo, no caso das ervas aromáticas, um substituto ao sal, não é? Foi engraçado que alguns alunos puderam constatar isso mesmo e faziam experiências, e professor, eu fiz isto e tal, o resultado foi este, e tiravam fotografias ou filmavam em direto. Foi muito interessante podermos, portanto, ter outras formas de poder promover também a formação e a ligação a estes novos, estas plataformas que estamos a falar e estes produtos, e poder interligá-los para benefício, não é, da aprendizagem e da formação, não esquecendo, não é, as nossas bases. No seguimento, peço desculpa, vou pedir só à Margarida para me repetir a pergunta, que eu ia dizer uma coisa que agora perdi-me. Qual é o impacto destas mudanças que aconteceram nestes 2 últimos anos, por força de termos ficado em casa e mais em família? Qual é o impacto disto na formação que é administrada nas escolas? Pois era isso que eu ia dizer. Portanto, o impacto principal acho que foi, e peço desculpa, eu perdi-me um bocadinho, que eu queria apanhar o ponto que a Sofia destacou, que aparece muita informação nas redes sociais, na internet, e nem toda a informação é credível. O que acontece foi que a pandemia permitiu-nos um bocadinho, isso foi trabalhar, mais determinadas temáticas, determinadas pesquisas, ajudar a esclarecer os alunos também, ter uma visão diferente. Portanto, não é cortarmos radicalmente, não é aquelas dietas que aparecem e que, as pessoas dizem, agora vou fazer aqui estas mesinhas caseiras, isto vai tudo resultar e vou ficar... Não funciona dessa forma. Explicar isso aos alunos,
né? Porque eles são jovens, às vezes é preciso fazer esta ligação a eles e explicar-lhes também que não é deixar de comer, é falar aquilo que já trocámos há bocadinho com os avós, não é, com os pais, perceber como é que eles vaziam, não é, o que é que podemos melhorar. Há técnicas diferentes, sim senhora, mas não perder, portanto, aquela linha orientadora que vem das gerações anteriores e com produtos de excelência, não é? Nós temos esse privilégio, não é? Se eles não o têm diretamente, mas têm famílias próximas, por exemplo, no caso podíamos dar aqui tantos exemplos, mas sei lá, estávamos a falar no pão, no azeite, não é? O azeite, a maneira como eles trabalham, esses produtos, quando confeccionam, não é? Explicar-lhes a importância, o porquê de utilizar este gordura natural, em vez de utilizar um óleo transformado, ver quais são os benefícios. Portanto, este tempo permitiu-nos para isso, permitiu-nos para trabalhar dessa forma. O regresso às escolas, portanto, nós notamos muito que isso foi às vezes na formação acabamos por não ter tanto tempo para detalhar estes pequenos pormenores. Nesse aspecto eu considero que foi uma vantagem, porque deu para lhes fazer ver as coisas de outra perspectiva e que depois na prática, não é, eles dizem realmente aquilo que o professor tinha dito, não é, está correto. Se nós fizermos desta forma, se trabalharmos com objetividade para que o resultado, não é, tenha um equilíbrio perfeito destes parâmetros todos que estamos aqui a falar, acho que foi a aposta mais ganha durante este tempo. É muito curiosa essa ideia de que com estas diferenças que ocorreram, com estes desafios que ocorreram nas nossas vidas, acabámos de alguma maneira por ter mais tempo para pensar alguns elementos. E também foi interessante essa sua ideia de que os próprios alunos fotografam os elementos e partilham, no fundo é conhecimento que estão a transmitir e é aquela alegria de que fizeram alguma coisa diferente e que estão a produzir algum conhecimento e que gostam de partilhar. Mas eu queria regressar a um tema que já falámos há pouco, que é o tema das dietas, não no sentido de padrão alimentar, da dieta mediterrânica, mas naquelas dietas que na maioria dos casos associamos a perda de peso e, portanto, parecendo de certa forma haver alguns estereótipos a que nos aproximamos. Mas, por outro lado, também assistimos e consultando as nossas redes sociais vimos isso, cada vez mais a uma promoção que é da quebra de estereótipos, que é necessário quebrar estereótipos e, por exemplo, vemos modelos internacionais de tamanho grande ou tamanho XL, como quiserem. Então, a minha pergunta agora, outra vez para todos, será que os regimes alimentares compactuam com uma discriminação social? Quero eu dizer, será que nós temos, por exemplo, de ser todos tendencialmente magros? E vou começar pela Sofia desta vez. O que é que pensa sobre isto, Sofia? Obrigada pela pergunta. Acho muito interessante que hoje, de fato, tem esse padrão ideal e nossa sociedade confunde magreza e saúde, magreza e beleza. E, infelizmente, tem essa insatisfação corporal presente dentro de nós, né? Todos nós temos um pouquinho de insatisfação corporal. Foi levantado pela Dove, uma empresa de produtos de beleza, que 98% das mulheres têm uma certa insatisfação corporal. Ou seja, estamos numa sociedade que vive essa insatisfação corporal junto com um negócio multibilionário que se alimenta da nossa insatisfação corporal e que se alimenta vendendo produtos, vendendo soluções milagrosas, né? Toma isso, você vai emagrecer 15 quilos, você vai perder quadrilha e ganhar na parte mais alta do corpo, você vai modelar seu corpo em função do seu investimento. E o cérebro humano que gosta de soluções rápidas vai se sentir muito assim, interessado. Nossa, é só investir para virar uma Gisele. Você falou do nome dela, mas, por exemplo, eu nunca vou parecer a Gisele. Primeiro, eu sou mais velha, mas também sou bem mais baixa, tenho o cabelo castanho, então, de jeito nenhum vou conseguir
Agora, isso me deixa uma pessoa menos interessante? Claro que não, mas temos essa questão da insatisfação corporal que hoje está também acontecendo com homens, né? Eu quero falar uma coisa interessante dentro do nosso ambulatório de transtornos alimentares, que são bastante alimentados pela insatisfação corporal. Então, a pessoa entra nessas doenças, principalmente começando com uma insatisfação corporal, buscando dietas e restrições, e a gente vê um aumento da insatisfação corporal com homens. Isso é relativamente recente. Então, dentro do ambulatório de transtorno alimentar da USP, temos uma lista de espera de 2 anos, né, para paciente mulher, mas também a gente tem hoje uma queixa muito grande de homens com transtorno alimentar. Então, até a definição do transtorno alimentar mudou por causa dessa insatisfação corporal. Então, com certeza, o que as redes sociais estão veiculando, então, e foi mostrado que, por exemplo, o Instagram, que é uma rede social que se alimenta de quê? De fotos. Né? E as fotos de blogueiras que estão geralmente fazendo Photoshop, modulando a foto delas, fazem que só de olhar essas fotos a gente já tem uma queda de autoestima. Né? Nunca vamos ser magra o suficiente, bonita o suficiente, jovem o suficiente. E isso, infelizmente, nos adoece. Né? Em vez de cuidar de nós com carinho e tentando, vamos dizer, ser a melhor versão da nossa genética, a gente tenta ser outra pessoa. E isso acaba com nossa saúde pública. Estava aqui a pensar que esse é um caminho longo, porque esse é um caminho que tem de começar de pequenino. Tem de começar de pequenino para, de facto, ajudar as nossas crianças a terem essa maior aceitação, que somos todos diferentes, sim. Muito obrigada, Sofia. Vou então voltar à Helena Real e a minha pergunta continua a ser a mesma. Helena, parece-lhe que os regimes alimentares compactuam com uma discriminação social? Temos que ser todos de uma determinada forma. Olha, eu depois de ouvir a Sofia, que de facto é uma delícia ouvi-la, não tenho muito mais a dizer, porque de facto ela também fala com a experiência grande que tem nesta área mais clínica, mas de qualquer maneira o que é que eu posso acrescentar? Dizendo que obviamente que não podemos ser reféns deste tipo de abordagem, e concordo em absoluto com a Margarida, ou seja, isto tem que ser começado desde pequenino e se calhar tem que haver aqui uma mudança de paradigma a nível global, das próprias empresas, como dizia a Sofia, que lucram muito com isto também, porque alimentam e lucram, não é? Portanto, isto acaba por ser também muito por aí. Porque na realidade o que nós temos que pensar é que nós temos que ser saudáveis, sustentáveis, também é outra dinâmica que agora tem muito peso, felizmente, e se calhar por via disso, eventualmente podemos até começar a mudar o paradigma e pensar em outras perspectivas, não é? Costumamos dizer que quando temos uma dor, basta pensarmos na dor noutro sítio que aquela atenua, pronto, eventualmente poderá ser por aí. E pensar, se calhar, em mudar de paradigma e pensarmos em outras coisas que são, de facto, essas sim, fundamentais de pensarmos, eventualmente por aí. Mas talvez trabalhar isto muito desde pequenino, na base. Muito bem. O ser humano é, por natureza, insatisfeito e quer sempre procurar mais, não é? Sim. Então há muito conhecer e há muito comunicar, e voltamos nós à nossa comunicação de ciência, que é, de facto, importante. Mas vou regressar aqui ao José Graça e continuo a fazer a mesma pergunta. José, parece-lhe que os regimes alimentares compactuam com uma discriminação social? Sim, eu não tenho muito mais a dizer, né? Basicamente foi tudo dito, só acrescento que pronto, na nossa realidade, na minha realidade, que trabalhamos com adolescentes, não é? Isso tem um peso, aliás, tem em todas as faixas etárias, mas sim, não é? Os jovens têm que ser aquele corpo perfeito, tal, modelo, e é preciso transmitir exatamente o contrário, não tem que ser assim. Aliás, a Sofia e a Helena falaram nisso. Uma alimentação equilibrada, exercício físico, né? O cuidado com os excessos, né? Determinados ingredientes alimentares, em determinados tipos de bebidas, mas quer dizer, não há assim um estereotipo perfeito para dizer uma varinha de condão e dizer, olha, este é o modelo perfeito. Não, cada pessoa é como é,
nós devemos nos sentir bem connosco, é importante transmitir isto aos jovens, não é? Claro que nós também temos essa parte pedagógica nas escolas, não é? Claro que se também temos, como dizia a Helena, isso começa de bem jovenzinhos, não é? Bem cedo, é importante ajudar a corrigir alguns desses regimes que não estão a ser acompanhados da melhor forma, ou porque pronto, há essa dificuldade em casa, ou porque a própria pessoa não está a conseguir lidar com as melhores escolhas, é preciso com um acompanhamento médico, tudo bem, mas não há uma varinha mágica, uma varinha de condão para dizer este é o corpo perfeito. Não, o importante é a pessoa sentir-se bem com ela própria e ter este equilíbrio, não é? Alimentação saudável, exercício físico também é fundamental, não é? Para que seja a combinação perfeita. Muito bem, estava eu aqui a pensar que nós todos temos de ficar satisfeitos porque não nos vai faltar trabalho nos próximos anos, a começar das crianças e a chegar aos jovens, não nos vai faltar trabalho nos próximos anos. Mas agora queria voltar a um outro ponto, que é, entre as várias iniciativas ligadas às questões alimentares e em particular à dieta mediterrânica, eu gostava de referir aqui um projeto, que é o projeto Fair Food, que é financiado pela Comissão Europeia e é um projeto Erasmus. Este projeto, o Fair Food, tem por objetivo contribuir para a saúde da população através de uma educação nutricional inspirada então na dieta alimentar dos nossos antepassados, que é baseada em produtos naturais e produtos de proximidade, preparados de forma simples, consumidos na sua estação, ajudando desta forma a preservar a herança europeia e a combater a sustentabilidade, portanto, falando da sustentabilidade, a combater as alterações climáticas. O projeto Fair Food envolve vários países europeus e Portugal conta com outros parceiros, como a Associação Portuguesa de Nutrição, como escolas profissionais na área da restauração e a Associação de Cozinheiros Profissionais de Portugal. E agora vou começar por José Graça e pergunto-lhe, é importante que os alunos das escolas profissionais colaborem neste tipo de iniciativas, porque a sua escola é uma entidade parceira deste projeto Fair Food. É importante esta colaboração das escolas? É muito importante, é um projeto super interessante, portanto, não digo isto por fazermos parte do projeto, é mesmo super interessante, porque eu passo a explicar assim de uma forma muito resumida, portanto, o objetivo-chave manter, portanto, a dieta mediterrânica e dar a conhecê-la, mas com duas vertentes diferentes. Uma numa vertente mais básica para o cidadão comum, podemos assim dizer, e outra numa vertente mais profissional. Qual é que é, portanto, os objetivos? É poder explicar, portanto, diferentes formas de trabalhar os produtos alimentares, não só portanto, na sua conservação, mas a maneira como eles são transformados e poder fazer isso de uma forma que as pessoas possam em casa fazê-lo, de uma forma simples, quem não tem conhecimento nenhum da área, e para quem já está no nível mais avançado, pronto, dar a conhecer mais numa vertente mais profissional. Ele toca, portanto, como disse, portanto, nestes diferentes pontos, a transformação dos produtos, e nós tentamos detalhar de uma forma que não se perca, ou que pelo menos fique um registro daquilo que são as técnicas mais ancestrais àquilo que são as técnicas mais avançadas hoje em dia. Portanto, e o projeto trabalha muito aqueles que a base portanto, da nossa alimentação. Nós ficamos com uma parte deste projeto, a nossa delegação portuguesa, não é? E depois temos outros parceiros que também vão colaborando e vão enriquecendo também o projeto, mas é muito interessante. Já dá para ver assim um bocadinho na nossa página que foi criada, dá para abrir o apetite, ainda não está tudo completo, ainda faltam algumas coisas, mas já dá para ver muitas partilhas, a ligação, aquilo que falámos há pouco também do produtor, não é? Quem vai manipular, transformar até chegar ao cliente final, acho que está muito interessante. Muito obrigada, José, pela sua partilha do projeto Fair Food. De facto, fica aqui o convite a todos já para visitarem a página do projeto. Como o José disse, é um projeto que ainda está em construção, mas se procurarem Fair Food, Projeto Erasmus, vão ser direcionados para essa página e vão estando atentos porque vão surgindo ainda mais novidades, uma vez que ele está ainda em construção. Muito obrigada pela sua parte, porque eu, enquanto investigadora, faço parte do projeto e, portanto, muito agradeço a vossa contribuição. E agora vou à Sofia Deran. Sofia,
Também tem conhecimento deste projeto. Será que este tipo de projeto pode ser encarado como transversal a vários continentes? A Sofia neste momento está a falar connosco do Brasil, não está propriamente junto da bacia do Mediterrâneo. Tem conhecimento de projetos similares a este aí no Brasil? Eu não conheço, achei muito interessante e acho que pode ser transversal, sim, seria fantástico contribuir, porque acho que hoje tem uma globalização do problema e quanto mais a gente agir junto, em conjunto, com todos os atores, professores, terapeutas, mas também a indústria, o governo, a gente vai ser mais poderosos para enfrentar essa onda do que chamei de terrorismo nutricional, que faz a gente perder saúde. Então, quanto mais a gente tem iniciativas como esse Fair Food, achei fantástico, melhor para justamente unir nossas forças. É interessante que eu moro no Brasil, mas sou francesa, e sou uma francesa com sotaque brasileiro. É interessante que no Brasil eu sou brasileira com sotaque francês, porque eu me naturalizei há 22 anos que eu estou no Brasil, e com certeza é um projeto que poderia ser maravilhoso, de trabalhar junto. Tem muitas ações fantásticas do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde no Brasil está muito ativo nessa vontade de justamente sair um pouquinho da industrialização da saúde, da alimentação. Então, tem o Guia Alimentar Brasileiro, que hoje é considerado como um dos melhores do mundo, que justamente volta a mostrar que o que a gente tem que passar para a população é voltar a comer comida, voltar ao padrão tradicional, sem entrar naquelas informações sensacionalistas que nos fazem perder a nossa cultura. O padrão português é fantástico. Eu tive a sorte de visitar uma parte de Portugal em 2017, fiquei encantada com a alimentação, sinceramente. E a minha melhor memória, sabe o que é uma sardinha grelhada frente ao mar. Nossa, estou só pensando nisso. Próxima vez que venho no Portugal, eu vou lá, vou sentar, eu vou degustar, porque coisa mais simples não tem. Mas é tão bom com uma batatinha, sabe? E a gente esqueceu disso. A pessoa vai comprar um salmão lá, produzido não sei onde, no outro lugar do planeta, porque salmão tem ômega 3. Gente, sardinha é um peixe fantástico, é gostoso, especialmente quando está bem assim, fresquinho, no barbecue. Voilà. Amei, viu? Estamos aqui juntos para defender nossa cultura, e eu acho fantástico esse projeto Fair Food. Muito obrigada, Sofia. Temos então aqui 2 convites. Um convite é para começarmos a pensar nesta parceria em relação a projetos similares com o Fair Food. E outro convite é convidar todos para virem comer uma sardinha à portuguesa, como a Sofia disse, com uma batata cozida e um pimentinho na brasa, que não há nada melhor. Venham aí os Santos Populares, no verão, em junho, julho, portanto é uma boa altura para fazerem isso. Mas vou voltar agora à Helena Real. Estávamos a falar no projeto Fair Food, e no projeto Fair Food a Associação Portuguesa de Nutrição é então também nossa parceira, e a Helena Real, enquanto secretária-geral e nutricionista elemento da associação, tem vindo a trabalhar connosco ao longo destes quase 2 últimos anos. E eu queria perguntar-lhe, Helena Real, qual é a importância que vê neste tipo de projetos? Olha, eu se calhar destacava essencialmente a sinergia entre várias instituições que têm, na realidade, interesses diferentes, mas comuns neste contexto da promoção da dieta mediterrânica. E eu acho que cada vez mais temos que pensar neste tipo de abordagem, ou seja, trabalhar de forma mais sinérgica.
muitas vezes trabalhamos de forma muito isolada, ou seja, pensar quais são as preocupações de uma instituição e trabalhar sozinho esse mesmo tipo de preocupações. Eu acho que felizmente nos últimos anos temos mudado muito esse paradigma e este projeto é um claro exemplo disso, ou seja, juntar instituições que se calhar muitas delas não se conheciam no passado, não é? Ou que não tinham propriamente histórico de relações de trabalho, relações institucionais. O facto, por exemplo, da Universidade de Aveiro e a Associação Portuguesa de Nutrição, de facto o convite que nos foi dirigido foi realmente um pontapé de saída para este tipo de trabalhos em conjunto e outros trabalhos que já começamos a desenhar. Portanto, acho que é importante isso, até porque potencia algo muito importante, que é uniformização de linguagem, que é algo muito importante e que às vezes falamos muito pouco disso, que é muito importante quando comunicamos, e aqui temos um público muito específico neste projeto, mas realmente vai ser abrangido por várias instituições que permite criar uma linguagem comum, porque às vezes podemos estar a querer dizer a mesma coisa, mas usar conceitos diferentes ou termos diferentes neste contexto, neste caso. E isso às vezes não ajuda à simplificação da mensagem e, portanto, quanto mais não seja, uniformizamos o discurso, em conjunto discutimos aquilo que é mais importante passar, aquilo que é mais... que é fundamental no contexto também da promoção da própria dieta mediterrânica e, portanto, quanto a isso, acho que aquilo que eu mais posso destacar, até mais sob um ponto de vista institucional, é precisamente esta capacidade de sinergia, o perceber que juntar profissionais de áreas diferentes e instituições de áreas diferentes torna os projetos mais fortes e, portanto, é algo que tem que ser claramente promovido e cada vez mais promovido. Muito obrigada, Helena. Obrigada pelas suas palavras. De facto, o projeto Fair Food pretende tirar o maior partido possível das sinergias de todos os atores que podem ser envolvidos no projeto e daí o convite que nós fizemos, neste caso, às duas associações, aos dois parceiros, mas também a outros que connosco trabalham neste projeto. Mas eu agora queria passar, e portanto fica aqui a mensagem, não se esqueçam, vão ver o site do projeto Fair Food, projeto Erasmus+, e estejam atentos às novidades. E queria agora continuar e passar um bocadinho para o futuro. Vamos falar de futuro, já falámos aqui de geração, do passado, vamos falar de futuro. Em termos do nosso futuro e das gerações dos nossos filhos e dos nossos netos, alguns de nós teremos filhos, outros já estão a caminho, já têm netos, e vou voltar ao José Graça. José Graça, em termos de educação, tem de alguma forma constatado que os seus alunos, que nos disse que são jovens, mas também são filhos, ajudam a educar os pais em termos de alimentação? Sem dúvida, sem dúvida. Muitas vezes já tocámos há pouquinho na palavra desperdício alimentar. Muitas vezes as técnicas que eles adquirem na escola, não é, até o próprio corte dos legumes, não é, o que eles podem fazer, não é, com alguns legumes, às vezes até para fazer, não é, um caldo, não é, um molho, a base de um molho escuro ou um molho branco, não é? Há diferentes formas de poder fazer um reaproveitamento, não é? Quando sobra um bocadinho da comida confeccionada ou que estamos a confeccionar e às vezes a tendência é isto é um pouco assim, vai para o lixo, não é? E eles levam portanto, uma base muito intensa nesse aspecto, que é nada vai para o lixo, é tudo para aproveitar, a não ser aquilo que, pronto, não é mesmo possível reaproveitar, mas cada vez mais a cozinha trabalha nessa forma, até porque a margem de lucro na cozinha são margens, ao contrário daquilo que muita gente pensa, mas as margens são muito reduzidas se não houver um bom aproveitamento, não é? E trabalhar bem os ingredientes alimentares, a margem fica muito reduzida. Então é importante a maneira como nós os transmitimos na escola e na formação mesmo, tanto mesmo para adultos, mas neste caso mais os nossos jovens, eles quando levam essa informação para casa, claro que faz sempre um impacto, não é? Oi, o que é que nós estamos aqui? Estamos a falhar em qualquer coisa, e isso acaba por ser, portanto, transmitido também aos familiares, não é? Outra geração, acaba por haver uma visão diferente da forma como nós aproveitamos os ingredientes alimentares, sem dúvida.
Muito interessante essa perspectiva que já falámos das crianças, dos jovens, e agora os adultos são educados a partir das crianças e dos próprios jovens. E estava a falar, José Graça, eu estava-me a lembrar que durante a pandemia fiz mais sopa e foi a partir da minha filha que eu comecei a aproveitar as sobras, as cascas e algumas coisas para fazer caldos, para fazer a próxima sopa. Portanto, aí está mais um exemplo de que de facto pode acontecer assim. Sofia, agora vou voltar à Sofia. A Sofia Deran é especialista em nutriciência. E a minha pergunta, Sofia, é o que é que a ciência nos pode ensinar em relação à alimentação para as próximas gerações? Então, a ciência, ela nos ensina muito. Primeiro, que a saúde não é só o que você come, mas também como você come. Então, a parte comportamento alimentar é muito importante. E dentro da parte do que você come, a gente vê que o que é importante também é a qualidade alimentar. Mas qualidade não quer dizer tudo orgânico, ou tudo integral, como está sendo vendido. A qualidade, hoje a gente vê que é mais fresco, caseiro. Então, não quer dizer também que você tem que cozinhar, pode ser outra pessoa que cozinha por você, se você tem uma sogra que cozinha, se tem outra sogra, mas pode ser o sogro, pode ser o marido, pode ser até um restaurante próximo a você. Então, trabalhar em comer melhor. E comer melhor não é só a qualidade alimentar, é também um comportamento, como eu falei. Então, uma coisa que me deixa um pouquinho, vamos dizer, preocupada hoje com a nova geração é que os pais de hoje já têm uma relação um pouquinho conturbada com a alimentação. Não necessariamente tem transtorno alimentar, mas muitos são de dieta, tirando o glúten, tirando o carboidrato, porque passou pela moda. Então, como que eles vão ensinar uma relação tranquila aos filhos se eles já não têm? Aí que vem a questão. Então, no futuro, eu gostaria muito de ver os pais trabalharem um pouquinho, a voltar a ter uma relação mais tranquila com a comida, para poder passar pelo exemplo, também uma paz à geração futura. E dentro do meu trabalho, infelizmente, eu não vejo isso acontecer. Então, estou um pouquinho preocupada, eu sou bem ativista, né, sobre essa questão da obesidade infantil, da prevenção também do transtorno alimentar. E olha que interessante, eu trabalho com, por exemplo, uma criança, um menino com obesidade de manhã, eu vou atender uma criança de manhã com obesidade, e à tarde vou atender uma menina jovem com anorexia. Então, você pensar, nossa, Sofia, deve ser complicado, porque para um você tem que falar comer menos, para outro você tem que falar aqui para comer mais, quando na realidade o meu discurso é quase igual. Estou dizendo de fazer as pazes com a comida, fazer as pazes com o corpo, parar de fazer dieta. E hoje a gente vê que a prevenção, tanto para obesidade do que para transtorno alimentar, é a mesma. Parar de fazer dieta, aquele tal do peso das dietas que eu estou escrevendo, parar de fazer dieta e fazer as pazes com a comida, comer junto, sentar na mesa, cozinhar, tudo que a gente fala hoje, esse estilo de vida, que nossos ancestros estavam fazendo de maneira natural. E hoje não sou eu que falo isso, tenho até em 2016 uma diretriz americana da American Pediatrics, ou seja, pediatras americanos, que colocaram uma prevenção conjunta para a obesidade e transtorno alimentar. E a primeira coisa que eles colocaram como fator de proteção contra obesidade e transtorno alimentar era não fazer dieta. Então, você vê, até médicos hoje estão se posicionando sobre essa questão da restrição, que não vai ajudar de jeito nenhum o jovem que está em crescimento, que tem um apetite grande, que merece ser respeitado na fome e na vontade dele. Muitos desafios. E falou-nos também na mudança de comportamento, e também já falámos aqui em questões de sustentabilidade. Eu estou-me a lembrar que
Um dos exemplos que nós todos temos vindo a observar em termos de mudanças de comportamento é, por exemplo, esta ideia que tem vindo a crescer e esta prática que tem vindo a crescer de aproveitarmos desperdício ou algumas refeições que sobram de supermercados, de restaurantes, para todos podermos consumir fresco, mas a um preço mais acessível para aproveitar exatamente aquilo que sobra. Portanto, são exemplos de comportamentos a que temos vindo a assistir. Mas vou voltar ao futuro e às nossas gerações, dos filhos e netos, e vou voltar à Helena Real. Na sua perspectiva, Helena, o que é que poderá mudar em termos da forma como abordamos a questão da alimentação no dia-a-dia com as próximas gerações? Bem, quando nós falamos em próximas gerações, temos que pensar que, pelo menos, temos que garantir que essas mesmas próximas gerações tenham acesso, pelo menos, àquilo que nós temos. Isto parece assim uma frase muito pesada, mas é verdade, a própria FAO diz-nos isso, que nós realmente temos que garantir que as gerações futuras possam ter acesso aos recursos naturais para produzir alimentos, tal e qual como pelo menos nós temos agora. Ou seja, temos que preservar tudo isso. E por isso temos que olhar para a alimentação, que na realidade tem aqui um peso grande naquilo que é o gasto de recursos naturais do nosso planeta para serem produzidos, e temos que pegar nisso e ensinar a população a olhar para isto de uma forma tranquila, mas consciente. Sempre temos que ser, então, de facto, mais sustentáveis, pronto, é aí que vai sempre dar a conversa sempre ao mesmo contexto. Temos que ser mais mediterrânicos, porque na realidade acaba por ser aí quase que a solução, ou seja, ao longo dos anos vai-se falando de facto de muitos modelos, de muitas dietas, aí sim no sentido mais restritivo, mas ao longo dos anos aquela que se mantém sempre mais estruturada, mais cientificamente estudada é efetivamente a dieta mediterrânica e que nos dá a solução para muita coisa. E portanto o futuro vai ter que passar por promover muito mais esta dieta, que não é de agora, que é uma coisa de facto dos nossos antepassados e que fez muito sentido nos antepassados e teve aqui muito sucesso, mas que temos que recuperar esse mesmo sucesso e temos que recuperar essa adesão. E é nesse sentido que temos que canalizar muito os nossos esforços, temos que pensar na perspectiva de que os filhos podem ensinar os pais e os avós, é uma verdade, mas o contrário também tem que ser válido e sobretudo por via do exemplo. Ou seja, os pais têm que dar os exemplos aos filhos daquilo que é feito, porque caso contrário os filhos, por exemplo, o exemplo clássico da sopa, não podemos dizer a uma criança coma sopa se ao lado o pai e a mãe não está a comer, e portanto o que ele quer é no futuro ser rapidamente adolescente para ter a sua autonomia e não comer. E portanto é isso que nós temos que pensar, não é? A força que o nosso exemplo também tem. E se neste momento, no atual presente em que estamos, se realmente conseguirmos ser mais conscientes, fazer escolhas mais conscientes, mais acertadas, mais promotoras da biodiversidade que também precisamos no nosso planeta, vamos certamente garantir um futuro pelo menos igual ao que temos para as gerações vindouras, e é isso que temos que pensar também, ou seja, pelo menos elas tenham acesso àquilo que nós agora temos e que muitas vezes não olhamos para isso como uma regalia, mas um dado adquirido. E se calhar agora estamos num contexto mundial que se calhar nos põe a pensar em muitas coisas, em muitas situações, se calhar muitas vezes também a colocar-nos na pele de quem está a passar por situações menos positivas, e é isso que também temos que pensar. Nós que temos tantas regalias, será que damos valor a isso que temos? Então vamos preservá-las, vamos garanti-las para quem vem depois e para quem já tem filhos, se calhar tem este pensamento porque sabe que tem ali aquele ser que daqui a uns anos pelo menos era bom que tivesse o que nós temos agora. E, portanto, acho que é muito essa perspectiva, o sensibilizar, mas de uma forma tranquila. Estou a ter um discurso muito pesado, mas de facto, pensar nisto de uma forma tranquila. Temos que pensar que isto é simples, ser-se mais mediterrâneo. É simples, é essa a grande mensagem que é preciso passar para também desmitificar este conceito. Muito obrigada, Helena. Então voltamos à ideia do conhecer para educar e o convite para sermos mais mediterrânicos, para termos um estilo de vida mais mediterrâneo e esta preocupação e este desafio, esta missão que com certeza todos abraçamos, que é não deixar que as futuras gerações percam pelo menos aquilo que nós já tivemos e que temos até agora. E vamos finalmente a uma última pergunta e eu vou começar por José Graça. O José Graça é formador
E agora a pergunta é simples: que última mensagem, José Graça, é que nos quer deixar sobre o papel das escolas profissionais na formação e educação dos jovens? É assim, como última mensagem, aquilo que eu gostaria de destacar é mesmo, portanto, aproveitar-se. Estas são oportunidades. Nós, há determinados momentos da nossa vida que temos que aproveitar essas oportunidades, senão elas passam, não é? Hoje em dia, felizmente, os jovens têm esta oportunidade de poderem escolher, portanto, nós na nossa área, na nossa escola, portanto, temos diferentes ofertas. Uma delas é a área de hotelaria e restauração, onde eles fazem formação connosco, portanto, como disse há pouco, portanto, até o 9º ano ou até o 12º ano, o nível 4, onde levam estas bases. Não significa que eles continuem a trabalhar nesta área da cozinha ou do restaurante. Muitos deles depois acabam por progredir também, chegando até mesmo a alguns cargos de chefia, direção de alimentos e bebidas, diretores do hotel, mas a base, não é? Esta base, não é? Ela vai ser sempre essencial para eles, portanto, portanto, a dieta mediterrânica, aquilo que temos estado a falar até agora, não é? As nossas cozinhas, que são também uns laboratórios autênticos para transformar os produtos, se eles tiverem um conhecimento profundo deste conhecimento que tivemos a partilhar até agora, será muito mais fácil em qualquer área que eles possam depois vir a tomar em cargos de chefia ou de liderança. Portanto, acho que é importante investir muito e de uma forma, portanto, abraçar as oportunidades que se têm, não é? Porque infelizmente, não é, como temos estado a conversar, noutras situações não é possível. Também só concluir por dizer que, um bocadinho no seguimento daquilo que a Helena disse, não é? Preocupa-nos, não é? Nós, os últimos dias, nós temos consciência, não é? As coisas mudaram, não é? O cenário mundial mudou bastante. Os alimentos, não é? No mundo inteiro, na Europa, não é? Não é? Eles vão certamente, vai haver mudanças, não é? Vão aumentar muito o custo, vão disparar pelos diferentes motivos, não vamos estar aqui a entrar em pormenores, mas isto para dizer o quê? Tudo o que tivemos a falar é importante, dar este valor, ter esta noção, não é? Desde da sua produção, até como chegam a quem os vai manipular, transformar, não é? E até ao consumidor final. Portanto, a ligação histórica, cultural, portanto, a dieta mediterrânea que envolve estes pormenores todos, é importante que eles aproveitem, portanto, nas escolas, falando mais concretamente da minha realidade, não é? Aproveitar bem estas oportunidades para poderem à frente, também eles são os futuros profissionais, não é? Também vão ser pais, mães, não é? A perspectiva de visão daquilo que aprendem vai-lhes servir para toda a vida, pessoalmente, profissionalmente. Portanto, acho que é de aproveitar bem esta oportunidade para poderem assim também ser melhores cidadãos. Muito bem, então fica aqui também a minha felicitação por esse trabalho das escolas e por esse trabalho tão importante para dar resposta a uma necessidade que cada vez mais é maior e mais importante, porque, como diz, não são só os jovens que estão a formar hoje, são os futuros cidadãos, são os que vão tomar conta deste país, ou, enfim, da sociedade em geral, e que, por sua vez, vão depois vir a transmitir essa informação e esse conhecimento aos restantes, aos seus descendentes. Então, agora vou voltar à Sofia Duran. A Sofia Duran é escritora, e a minha última pergunta é: que última mensagem, Sofia, é que nos quer deixar sobre a importância de também incluirmos livros sobre estas temáticas nos nossos hábitos de leitura? Eu vou defender que sim, a leitura é sempre bom, porque também é um convite, não é invasivo, você pode fazer no seu momento, quando você está pronto. Então, eu acho que esse tema da dieta mediterrânica, ela é extremamente interessante pela simplicidade, pelo fato que é um patrimônio, ele foi inscrito no Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, pela Unesco, em 2010, e gostaria de talvez concluir dizendo que precisamos simplificar o ato de comer, né? Simplificar, eu tenho 3 dicas, né? Primeiro, não fazer dieta restritiva, vocês já entenderam que eu estudei, antes de ser escritora, sou pesquisadora em neurociência do comportamento alimentar,
comer comida mais fresca e caseira, tá? Menos ultraprocessada, mas não quer dizer nenhuma alimentação ultraprocessada, mas incentivar as pessoas, como o José falou, a Helena falou, a cozinhar, que seria a terceira dica. Então, não fazer dieta, comer mais alimentos frescos, caseiros e cozinhar. E tudo isso dentro de uma cultura maravilhosa desse padrão alimentar mediterrâneo. Então, muito obrigada. Vamos à última pergunta, Helena Real. Helena Real é nutricionista. Enquanto nutricionista, que mensagem é que nos quer deixar sobre estas questões da alimentação? Estou a dizer que, obviamente, a profissão de nutricionista é muito importante neste contexto. E é muito importante olharmos para o papel que o nutricionista pode ter, principalmente também num contexto de prevenção. Os nutricionistas que trabalham num contexto clínico, trabalham num contexto muitas vezes já de tratamento e nem sempre de prevenção, ou seja, há realmente esta abordagem mais terapêutica. E é importante pensarmos que o nutricionista, pelo menos tendo em conta a formação que existe no nosso contexto do nosso país, em Portugal, temos a capacidade de trabalhar em áreas muito diversas e é importante cada vez mais também termos essa consciência e obviamente que estou aqui a falar nisto, obviamente também neste apelo de olhar para a profissão de uma forma mais abrangente e pensar não só na parte da intervenção comunitária, num contexto mais de prevenção, de sensibilização, como também no papel do nutricionista também na indústria, no trabalho que pode ter na reformulação, no auxílio da reformulação dos produtos, como também num contexto da gastronomia, do turismo, que também pode ter aqui um papel muito importante, ou seja, pensar numa perspectiva geral para um objetivo comum que é ensinar a população a comer melhor e a ter acesso a produtos de melhor qualidade e, portanto, neste contexto é a mensagem final também que gostaria de passar, obviamente também tendo em conta, obviamente, muito a minha formação e a instituição que represento. Muito obrigada, Helena Real. Sim, é verdade. Pensarmos também, habituarmos a pensar um bocadinho nos nutricionistas enquanto apoios ou ajudas que nos podem dar em termos de prevenção e de preparação e de dar mais conhecimento. Eventualmente, também estava aqui a pensar, eventualmente, talvez um dia, pensar em introduzir disciplinas desse tipo nas escolas, não só nas escolas profissionais, mas desde o ensino mais precoce. No ensino mais precoce. E assim chegamos ao fim desta ronda de questões, mas antes de terminar eu gostava de deixar aqui algumas sugestões de leitura para este mês. E começava então por destacar, e recordo aqui, o livro da Sophie Daran, o livro da Sophie que é O Peso das Dietas. Este livro é editado pela Pergaminho, a Pergaminho está integrada no Grupo Bertrand, é um livro especial porque combina suporte científico com dicas muito práticas. Sophie Daran, pode fazer-nos aqui um resumo muito breve deste seu livro? Claro. Eu fazer um resumo. Tá bom. Então, esse livro eu escrevi no Brasil, em 2014, quando justamente estudando a neurociência do comportamento alimentar, e quando vi o quanto as dietas têm um peso na nossa vida. Então, é um peso de ganhar peso. A gente vê que hoje fazer restrição alimentar, estou dizendo no intuito de emagrecer, não estou dizendo restrição quando tem uma patologia, mas a restrição no intuito de emagrecer vai funcionar no começo e logo o corpo vai voltar a engordar e às vezes engordar mais. Então, hoje, fazer dieta restritiva, a gente vê que é um dos fatores daquela epidemia de obesidade. Outra coisa é um peso na cabeça. Então, quando eu chamo o peso das dietas, é no corpo, de engordar, mas também um peso mental, da saúde mental, com risco de transtorno alimentar. Então, esse livro é um grito de uma pesquisadora que gosta de comer e que quer explicar para as pessoas que estão sofrendo dessa ditadura dos regimes, do terrorismo nutricional, de justamente fazer as pazes com a comida, consultar, sim, com o nutricionista, mas um nutricionista que vai ter um olhar, vamos dizer, mais saudável da questão, não só do peso, nós não somos somente um peso,
Então, nesse livro, é um grito. Eu confesso que quando eu lancei no Brasil, em 2014, lancei com medo, né? Lancei meio assim, eles vão me matar, estou falando o contrário do que aprendi. E foi um best-seller instantâneo, então foi uma coisa muito linda. E hoje eu sou até professora para profissionais de saúde, para conseguir atender com uma nutrição com mais ciência e mais consciência, ou seja, continuar sendo nutricionista, mas também com aquele olhar do comportamento alimentar, saber que a pessoa, ela não só come nutriente, ela come sentimentos, né? Então, o livro é especialmente escrito para o público, mas você vê que no Brasil, quem mais lê são profissionais de saúde. Então, hoje tenho até desenvolvido um método de atendimento para profissionais de saúde. Então, esse livro, quando eu escrevi, eu falei assim, preciso dar algumas dicas, né? Se não fazer dieta, fazer o quê? E aí que eu elaborei 7 segredos que são importantes dentro do peso saudável, mas também dentro do livro tem 70 receitas. São receitas que são fáceis, saborosas, simples, para todo mundo voltar colocar um pé na cozinha, porque é o primeiro passo para ganhar saúde. Muito obrigada, Sophie, pela sua partilha, e sei que o livro tem os segredos da Sophie, que eu li. Fica então o convite, esta sugestão de leitura para lerem O Peso das Dietas da Sophie Deran. Mas também queria destacar aqui o livro do XL ao S, da Joana Menezes Nunes. É editado pela Contraponto. A Contraponto também está integrada no Grupo Bertrand. A Joana é médica endocrinologista e investigadora especializada no tratamento da obesidade. E o que torna este livro diferente é exatamente a tónica que o livro coloca nesta doença e não nas dietas para emagrecer só porque sim, só per si. Um livro de fácil leitura, eu também o li, com resposta a muitas questões sobre a temática da alimentação e que nos recorda que estudos científicos demonstram que a dieta mais saudável é a dieta mediterrânica. Portanto, outra sugestão do XL ao S da Joana Menezes Nunes. Gostaríamos também de destacar 2 livros da mesma autora, da Gabriela Oliveira, editados pela Arte Plural, também integrada no Grupo Bertrand. E os livros são Cozinha Vegetariana para quem quer ser saudável, Cozinha Vegetariana, posso falar da 3 já agora, rápida e prática, e Cozinha Vegetariana, doce e sobremesas. Estes livros fazem parte de uma série de livros vegan, sob o título Cozinha Vegetariana 100% Vegetal. São os livros de cozinha vegetariana mais vendidos em Portugal e fica aqui uma ótima leitura, uma ideia de uma ótima leitura para quem quer saber mais sobre a alimentação vegetariana. Para além das receitas, a mensagem que nos passa é que combina também o essencial da dieta e que se aproxima do essencial da dieta mediterrânica. E a mensagem é a de nos responsabilizarmos pelas escolhas que fazemos no nosso cotidiano alimentar. Portanto, ficam mais estas sugestões. E para terminar, destacamos o grande livro da alimentação saudável, da Ágata Roquette, editado pela Contraponto, que também ela é integrada no Grupo Bertrand. Este livro foi escrito durante o período de confinamento e defende o regresso à dieta mediterrânica e ensina o leitor a comer de forma nutricionalmente equilibrada, de acordo com diferentes objetivos e fases da vida e, portanto, interessando a todos. Portanto, ficam estas sugestões de leitura. E assim chegamos ao final desta conversa. Agradeço a todos os convidados, agradeço ao José, agradeço à Sophie, agradeço à Helena terem estado connosco nesta edição do Educação à Escuta e a todos os que nos acompanharam nesta jornada. Podem rever todas as edições do Educação à Escuta em vídeo, nos canais da Bertrand Editora e também no site do programa Educação à Escuta, ou optar pelo formato áudio disponível em todas as plataformas de podcast. Fica então o convite, nós despedimos-nos até daqui a um mês, com um novo e interessante tema, novos convidados e, como sempre, um novo moderador. Em nome da Universidade de Aveiro e da Bertrand Editora, o nosso obrigada.